Olá! As cenas que você está assistindo, onde centenas de carros estão totalmente destruídos, deslizamentos de terra, carros simplesmente cobertos pela densa neve, nos remetem a um cenário pós-apocalíptico, não é mesmo? Com certeza. E se eu te disser que tudo que você está prestes a assistir realmente aconteceu? Não sai daí, que hoje vamos te mostrar momentos onde a natureza demonstrou a sua fúria. Mas antes, deixe seu like e aproveita para se inscrever se é novo por aqui. Ative as notificações e vamos para o vídeo. O Vale de Aosta, localizado na região norte da Itália, testemunhou um evento climático capaz de causar grandes perturbações às pessoas que vivem ali. Algo que parecia ser apenas mais uma tempestade de neve se tornou em fortes nevascas. É possível perceber que à medida que a neve foi ficando densa, começou a ficar caótico o tráfego do lugar, fazendo com que alguns veículos perdessem o seu controle e até mesmo colidissem. Bastou algumas horas da tempestade para que as ruas e os carros ficassem completamente cobertas pela neve, impossibilitando qualquer um de transitar. Algumas horas depois, até mesmo algumas casas estavam totalmente envolvidas pela neve. As imagens que você está vendo agora poderiam facilmente servir de cenário para algum filme de apocalipse zumbi. Centenas de carros completamente queimados e outros muitos abandonados nos desperta a curiosidade do que possa ter acontecido ali. O que aconteceu foi que o que você está vendo foi o que sobrou do enorme incêndio que ocorreu no condado de Butte, na Califórnia. O incêndio tomou uma proporção devastadora e rapidamente as pessoas que viviam ali precisaram evacuar a área. Nesse vídeo é possível ver o poder devastador de um incêndio em grande escala. Esse lugar totalmente destruído se trata da vila de Paradise, cidade a qual está localizada em meio à região afetada. Please help us to be safe. Isso foi o que aconteceu em uma rua em Baltimore depois das chuvas fortes. A rua foi simplesmente engolida e alguns carros junto com ela. Agora, vendo o acontecimento de cima, é possível ter uma noção melhor do tamanho do susto que as pessoas daquele lugar tomaram. Este enorme buraco surgiu próximo a uma mina de cobre no Chile, no sítio de Alcaparrosa, em Tierra Amarilla, a cerca de 665 quilômetros da capital Santiago. Logo que o evento foi detectado, as autoridades locais começaram uma investigação e equipes especializadas foram enviadas para a área, pois afinal de contas, não estamos falando de um simples buraco, mas sim de algo que chegou à marca de 25 metros de largura e a incríveis 200 metros de profundidade. Algo desse tipo não há como ignorar. A empresa canadense Lundin Mining, que opera o local, disse que o sumidouro permaneceu estável desde a detecção, mas o trabalho em uma área da mina foi temporariamente suspenso. E você, tem uma ideia de como esse buraco foi surgir ali? Algo semelhante ao que vimos no Chile aconteceu no estado mexicano de Puelva, mas precisamente em uma propriedade rural em Santa Maria, Zacatepec. Um enorme buraco crescendo dezenas de metros por dia chamou a atenção dos moradores. Se olharmos do alto, podemos ter uma noção melhor do quão grande é e ao susto que realmente causou aos moradores e ao dono da propriedade que, além de ver um grande problema em sua lavoura, quase perdeu sua casa. Fortes tempestades acontecem com certa frequência em algumas regiões da Itália, como essa tsunami que atingiu a Sicília. Na região de Savona, essas tempestades acontecem com certa frequência também, e até mesmo em uma delas, as descargas provocaram a explosão da bateria de alguns carros que estavam em um estacionamento, fazendo com que o fogo se alastrasse e queimasse cerca de 1.400 carros. Queríamos acreditar que isso não passasse de um cenário talvez do filme Eu Sou a Lenda, e assim ficar tudo bem, mas esse trágico incidente realmente aconteceu.
Uma tempestade de areia se formou na cidade de Dunyang, na China, tornando o céu amarelo e reduzindo a visibilidade para menos de 5 metros. Veja a rapidez com que a areia engolfou a cidade na província de Gansu, na orla do deserto de Gobi. O evento causou tamanha agitação na cidade e foi preciso a polícia fechar as estradas, enquanto centenas de motoristas abandonavam seus veículos em busca de um abrigo mais seguro na areia. Um morador do local relatou que a tempestade foi tão intensa que não era possível enxergar o sol. Imagine você a bordo desse navio, que trafega próximo à Antártida, onde tudo que você consegue enxergar é apenas água e acontece isso. Let's go. I'm not gonna lie, I was kind of scared then. The gun just got fucked up. Yo, mate aí! Mate aí! Tornados sempre causam alguma destruição por onde passam. Por menor que seja, sempre será motivo de alerta, pois não sabemos ao certo a proporção em que podem chegar. Veja a força desse tornado que vem sugando tudo o que há à sua frente e até mesmo o carro que está estacionado. Em um ângulo melhor, é possível ver a sua força e do que ele foi capaz de fazer com essa escola. Tudo vai facilmente sendo destruído e sugado pelo tornado. Olha esse sugando boa parte da vegetação. Vejam a facilidade com que esse furacão destrói esse enorme pavilhão na cidade de Nebraska. Essa outra câmera nos mostra o momento em que um tornado atinge um ginásio, onde os alunos estão em meio às atividades. Rapidamente, eles abandonam o local. Essa é a cidade de Atami, província de Shizuoka. A cidade é turística e fica à beira-mar. Especialistas dizem que o solo da região seria inapropriado para a edificação de uma cidade, pois a região, em tempos passados, se tratava de um grande depósito de cinzas vulcânicas e que, por isso, algum dia poderia resultar em algum desastre. Aconteceu que fortes chuvas assolaram a área, fazendo com que provocasse um grande deslizamento de lama, água e detritos carregando tudo que estava à sua frente, inclusive casas e edifícios, transformando aquele lugar lindo em um cenário catastrófico, onde se formou centenas de toneladas de lama e entulhos. Um poderoso terremoto de escala 7.6 assolou a província de Ishikawa. Essa câmera nos mostra os momentos de tensão e pavor que a população passou. Crateras se abrindo nas ruas, casas desabando, um cenário de terror. E não bastasse isso, o poderoso terremoto foi seguido de um tsunami.
Cidade totalmente destruída, edifícios tombados, centenas de lugares em chamas é o resultado do que um terremoto em grande escala pode causar. O que estamos assistindo aconteceu na cidade de Uajima, que além do terremoto, sofreu os danos de uma tsunami em seus portos que fizeram inclusive um grande barco de pesca ficar pendurado no cais. Uma câmera de segurança em uma das avenidas mais movimentadas de Katmandu, chamada Dubar Marg, registrou o momento de um tremor em que as pessoas ficaram apavoradas. Tudo parecia tranquilo e a cidade funcionando normalmente, e de repente as pessoas começaram a abandonar os lugares onde estavam, para se posicionarem em local aberto a fim de se protegerem. Para o bem da população, o tremor durou apenas alguns minutos. Este outro tremor, também no Nepal, as pessoas circulavam tranquilamente pela rua e alguns saíam para trabalhar, quando de repente são surpreendidos por um barulho muito alto, chão estremecendo, fios elétricos balançando e muros e prédios desabando. O acontecimento gerou pânico dos moradores que, a fim de se protegerem, foram para as ruas gritando. O que você está vendo agora são as imagens de um drone nos mostrando o que restou um dia depois de um terremoto de enorme escala na província turca de Hatay. De outro ângulo, podemos ter uma noção melhor do tamanho estrago que causou. Esta é a cidade de Lajeado, uma das muitas cidades atingidas pelas enchentes resultantes das fortes chuvas. Aqui nós já podemos ver a água do rio tocando a ponte, e para você ter uma ideia da fúria da natureza, a cota do rio é de aproximadamente 13 metros e chegou a 35 metros. Veja a parte da rodovia coberta pela água, e em um ângulo mais aberto é possível ver a cidade sendo inundada. Toneladas e toneladas de entulhos vão ficando pelo caminho. Aqui vemos parte da ponte que se rompeu com a força da água. Uma câmera registra inclusive o momento em que uma balsa trazida pela forte correnteza colide com a ponte. Veja um pouco da tamanha destruição depois que as águas baixaram. Toda a água que inundou centenas de cidades no estado gaúcho tem o mesmo destino. Elas seguem para o rio Guaíba, onde em suas margens está a capital Porto Alegre. A água ultrapassa os seus limites e começa a inundar a cidade. Aqui já podemos ver o mercado público e o centro histórico tomados pelas águas, estádio de futebol e até mesmo o aeroporto, causando uma série de transtornos para as pessoas entrarem e saírem da região. A empresa alocadora de veículos também ficou debaixo d'água. Holy shit. It's just it's counting the machine now. Yeah. Nas profundezas do Oceano Índico acontece um terremoto que dura por cerca de 10 minutos. A energia liberada foi equivalente a 23 mil bombas atômicas explodindo de uma só vez. O efeito fez com que o fundo do mar se elevasse por mais de 30 metros, a uma distância de mais de 1.400 quilômetros, resultando em uma onda de aproximadamente 30 metros de altura, percorrendo a uma velocidade de mais de 800 quilômetros por hora, atingindo Sri Lanka, Tailândia, África e Sumatra.
Se movendo a essa velocidade, o tsunami chegou a Sumatra em 20 minutos. A cidade de Smolensk, na Rússia, registrou em 2022 algo bem preocupante e assustador. A cidade foi tomada por uma chuva de granizo do tamanho de um ovo de galinha. Algo semelhante aconteceu no sul da China também. Esta é a fúria do vulcão La Cumbre Vieja, que fica na ilha de La Palma. Um rio de lava flui e jorra para fora do vulcão, deixando rastro de destruição por onde passa. Veja como facilmente essa casa some em meio à lava. Em alguns minutos, a vegetação que está no curso da lava também vai sendo varrida. Do alto podemos ver melhor o resultado da fúria de um vulcão. Por conta desse efeito devastador, cerca de 5.000 pessoas foram forçadas a deixar o local. Horizonte coberto por uma nuvem densa e assustadora mostra que o vulcão Kilauea despertou. Um mar de lava rapidamente se espalha pelas redondezas, destruindo tudo que está à sua frente. A lava destruidora avança e percorre as ruas de Puna, no Havaí. Veja esse veículo sendo devorado pela lava. Avança propriedades e destrói casas também. Esse pescador, provavelmente voltando para casa depois de um dia de trabalho, toma um enorme susto ao presenciar a ruptura de um iceberg que caiu no mar. A tamanha força do iceberg se transformou em uma grande onda, que seguiu para a mesma direção que o pescador. O jeito foi acelerar o seu barco e desviar dos enormes icebergs à sua frente, em meio ao mar. Nosso pescador mostrou que é um grande piloto. Um grupo de turistas presencia o momento em que um paredão de gelo se rompe e cai no mar da Islândia. O jeito foi abandonar rapidamente o local antes que a onda chegasse até eles. E quando toneladas de gelo resolvem se soltar? Bom, não queríamos estar por perto para ver o que iria acontecer. Essa avalanche devastadora nos Alpes italianos desce as montanhas chegando a esse vilarejo e destruindo suas casas. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Até a próxima!